Convidar a igreja a se colocar de pé e abrir suas Bíblias lá em Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 9. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 9, Igreja do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal e preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai o que perseguem vocês. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos. E condescendei com o que é humilde, e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Até aqui, Igreja do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Altíssimo, soberano Deus Todo-Poderoso, a ti pertence toda honra, glória, louvores e adoração. E aqui diante de ti, conscientes de nossa condição de dependentes de ti, dependentes da tua graça, dependentes de ti, o Espírito Santo, conscientes da nossa condição de pecadores que necessitamos do teu perdão, e pedimos a ti, ó Senhor Deus, não derrama sobre nós a tua ira, mas a tua misericórdia e a tua graça de forma maravilhosa e abundante em nosso meio. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e conhecimento da tua palavra. Que tudo que venha a ser, ó Senhor Deus, ó Pai, ministrado, pregado, venha inundar o nosso coração. Eu te peço com humildade, ó Senhor Deus, consciente das minhas limitações, o teu favor, ó Pai, tua graça para pregar a tua palavra, não como eu desejo, mas como o Senhor deixou revelado a nós, ó Pai. Oramos e agradecemos ao Senhor Deus no nome de Jesus Cristo, e a igreja diga bem forte. Amém. Podeis sentar, igreja do Senhor. Meus amados, tivemos 2 quartas-feiras e tivemos como tema de nossas mensagens eu mesmo e a igreja. E hoje nós teremos como título de nossa mensagem, eu e a igreja. Como é, meus amados irmãos, que eu me comporto com a igreja? Vimos no culto passado, meus amados, como eu uso os meus dons para com a igreja. E agora, meus amados, aqui o apóstolo Paulo vai dizer como deve ser o meu comportamento, como deve ser o meu trato, como deve ser o meu relacionamento, meus amados irmãos, com Cristo Jesus. Meditando, estudando, meus amados, aqui, nós encontramos aqui, meus amados, 12 pontos em que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a gente agir com amor com a igreja. De como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E nós vamos aprender cada um desses pontos. E como aplicar nos nossos dias. Como aplicar aqui na igreja. A primeira coisa, meus amados, que nós aprendemos aqui, está no versículo de número 9. A primeira parte diz, o amor de vocês sejam sem hipocrisia. Em algumas versões, sejam o quê? Sincero. Olha só, meus amados irmãos.
Quando o apóstolo Paulo vai falar, seja sem hipocrisia, essa palavra hipocrisia, meus amados irmãos, no grego significa, meus amados irmãos, sem fingimento. Que ali ele usava, meus amados irmãos, a figura de um ator de teatro da época. Os nomes dos atores de teatro da época ali, de Paulo, quando ele escreveu essa carta de Roma, a carta aos Romanos, meus amados, eles eram chamados de hipócrates. Ou seja, eles agiam com hipocrisia, eles fingiam ser outras pessoas, um ator. Eles encarnavam, meus amados, assumiam outra identidade. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, você que vive na igreja, não ame de uma forma teatral. Não ame de uma forma fingida. Ame de uma forma real. E aí, às vezes, a gente entra e diz, pastor, mas é difícil amar aquela pessoa. E aí é onde a gente lembra do fruto do Espírito Santo, que a primeira parte do fruto do Espírito Santo se chama amor. E a gente pedindo, orando, meus amados irmãos do Senhor Deus, Ele nos dá essa capacidade sobrenatural de amar quem a gente não gosta. Amar quem nós gostamos é sentimento. Amar quem nós não gostamos inicialmente é o agir de Deus em nossas vidas. Amar quem gostamos é sentimento. Amar quem nós não gostamos inicialmente é o agir de Deus. E o agir de Deus vem, meus amados, de acordo quando a gente pede e busca o Senhor. Você que leu o devocional de hoje, você percebeu ali, meus amados irmãos, que quanto mais estamos próximos de Deus, mais próximos de Cristo, mais fácil nós conseguimos sermos imitadores de Cristo. Mais nós conseguiremos amar o próximo. Mas nós iremos conseguir, meus amados, amar a igreja. Aí depois, continuando o verso de número 9, ele diz, detestem o mal e se apegue ao bem. Olha só, meus amados. Aqui é bem forte quando o apóstolo Paulo disse, deteste o mal, deteste toda aparência de mal, deteste todo o pecado, deteste tudo aquilo que é de ruim. Agora, olhe só, meus amados. Detestar não é você sair, meus amados irmãos, e fazer balbúrdia, fazer, meus amados, arruaça, não. É você não concordar, esse detestar aqui, você não concordar, eu não concordo de forma alguma com esse erro. Eu não concordo com corrupção, eu não concordo com roubo, eu não concordo com mentira, eu não concordo com nenhuma forma de pecado. E ele diz, se apegue ao bem. Tenha aversão, tenha repugnância a qualquer forma, aparência de mal. E aí ele disse, ame o bem, se apegue ao bem. E aqui, meus amados, é algo bem forte, ele disse, trazendo para os nossos dia a dia, não fique em cima do muro. Você tem que odiar o mal e amar o bem. Não fique em cima do muro. Ah, mas veja bem a situação. Não. É odiar o mal. Às vezes, meus amados irmãos, estamos vivendo na política. E é muito comum, meus amados, em nosso meio, mais do que comum, as pessoas defenderem políticos e não defenderem posicionamentos políticos. Todos nós somos políticos, seres políticos. Nós vivemos numa sociedade e debatemos os problemas, os anseios dessa sociedade. Isso é política. Quando você vai conversar com alguém, ou conversar com o Francisco e com o Tiago sobre os problemas da rua, a falta de água do nosso bairro, nós estamos debatendo política. Agora a gente não defende política. E o problema, às vezes, a gente cai nesse pecado de não detestar o mal. É quando, às vezes, a gente diz, ah, mas o meu prefeito é melhor que o teu. Eu disse, mas não é não. Eu disse, não sei o quê, mas o teu robô. Eu disse, mas o meu robô, mas passou o asfalto da minha rua. Ah, mas o meu robô, mas tu colocou lâmpada no poste. Diminuindo um crime e trazendo em compensação outro. O apóstolo Paulo diz, deteste. Fez errado, não passe mão na cabeça. Aí depois ele vai trazer mais outra coisa no verso de número 10, aonde vai dizer,
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aqui o apóstolo Paulo ele vai nos dizer, primeiro, sermos sinceros uns com os outros, ter discernimento entre o certo e o errado, e agora ele tenha afeição amorosa uns com os outros. Afeição amorosa. Olha só, meus amados irmãos. Ele vai usar 2 vezes a palavra amar. Olha no início. Amai-vos cordialmente. Em algumas versões, meus amados irmãos, está dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Aí vai dizer, amai-vos cordialmente com amor fraternal. E quando nós vamos aqui no original, no grego, meus amados, lá no textozinho, quando ele foi escrito, que isso aqui foi escrito na língua original, não foi em português. O apóstolo Paulo não escreveu em português. Ele escreveu na língua grega. E na língua grega há 2 nomes aqui para esse amor. O primeiro amor, ele está falando assim, amai-vos uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Esse amar está escrito como Filadélfia. Você sabia que Filadélfia significa amor? Filadélfia significa uma forma de amar. No grego, meus amados, cada forma de amor é um nome diferente. O amor de dar a vida ao outro é chamado de ágape. O amor de Cristo para nós foi um amor ágape. O amor, meus amados, sexual, atraente, corporal um ao outro, é chamado de eros. É daí que vem erótico. Aí nós vamos olhar o amor Filadélfia, que vai tirar filos, que significa, meus amados, amar fraternalmente. Ou seja, eu devo amar o outro, fraternal significa amar como um irmão. Eu tenho que amar Lisada, eu tenho que amar Dani, eu tenho que amar meus amados irmãos Alcione como irmão, como minhas irmãs, como meu irmão. Amar como se eles tivessem nascido na mesma família que eu nasci. Aliás, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer isso. Que quando nós nascemos em Cristo, todos nós somos inseridos por Deus na família da fé. Nós fazemos parte da mesma família, por isso que nós se chamamos uns aos outros de irmãos. Aí do outro amor ele vai dizer, amai-vos cordialmente a uns aos outros com amor fraterno. Aí esse outro amor, meus amados irmãos, é o filostorgos. Que aí, o que é esse amor filostorgos? É o amor de pai para filho. O amor de mãe para filho. É um amor mais forte ainda do que o Filadélfia. É um amor ainda mais familiar, meus amados. Se eu tenho um amor forte com meu irmão, com minha irmã, você que tem o seu irmão, sua irmã, você que tem um amor já forte por ele, agora imagine o seu amor por seu pai. Imagine você com o seu amor com o Tiago, com o Iago. Ainda é mais forte do que você tem irmão. O seu amor pelo Iago é ainda mais forte do que pelo seu irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo, ame uns aos outros como você ama o seu filho. Olha o quão é forte. O quão o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele vai lá dentro do nosso interior. E vai nos dizer, ame de todas as formas, ame o seu irmão da igreja como se fosse um irmão de sangue. Não só como aquele irmão, graças a paz, não, amar como bem profundo. Aí na segunda parte do versículo de número 10, meus amados, ele vai continuar dizendo o seguinte, e preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, meus amados. Prefira honrar do que ser honrado. Prefira ajudar que ser ajudado. Prefira abrir mão do seu direito para ajudar o próximo do que querer o seu direito para ser ajudado. O cristão, meus amados, ele abre mão dos seus direitos para fazer o bem ao próximo.
O crente, meus amados, muitas vezes ele vai abrir mão, e o apóstolo Paulo, ele diz isso, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Em algumas versões diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Dá um exemplo fácil para a gente entender. Irmão Alcione e irmão Dani, duas filhas, né? Aí o Dani chega lá na casa dele com uma coxinha. Rapaz, eu trouxe 2 coxinhas. Ele não sabia, pensava que as 2 filhas estavam lá na casa da avó. Aí ele levou uma coxinha para ele e outra para a irmã Alcione. Quando ele entra em casa, ele disse, hoje eu vou comer uma coxinha com minha esposa, tomando um café, tomando um suco de caju, geladinho. Na hora que ele abre a porta de casa, tá lá as 2 meninas. Pai, o que é isso? E ele fica, eita, acabou meu momento romântico, comer a coxinha com minha mulher. Aí o que é que você vai fazer, Dani? Dá para as 2. Você nem reparte, metade para você, metade para mim, não, você já dá para elas. Mas quem foi que trabalhou ao sol, ao pino? Você tinha se programado para comer com sua esposa, mas na hora que você viu, vou dar para os meus filhos. Aí é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Dê honra aos outros. Se for algo que está ao seu alcance, se depender de você, ceda para o irmão, ceda para a irmã. Pastor, mas eu tenho direito. Nós sabemos que nós temos direito, mas nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador que Ele abriu mão de muitos direitos em benefício do próximo. Os seus discípulos abriram mão de muitos direitos em benefício do próximo. Nós devemos começar, meus amados, também a agir pensando nisso, que muitas vezes agimos por egoísmo e querendo só para nós. E quanto mais nós queremos para nós, no dia que quando algo não acontece para nós, eu já fico emburrado, eu já fico zangado porque não fez para mim, e eu esqueço de ajudar o próximo. Aí o apóstolo Paulo depois, ele vai no verso de número 11. E nunca lhes falte zelo, em algumas versões. Não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí ele diz, tenha entusiasmo. A vida cristã, meus amados, não é uma vida de tristeza. Não é uma vida, meus amados irmãos, que andamos encurvados, meus amados, olhando para o chão triste. Nós olhamos para frente, meus amados, nós olhamos para o alto, que vem o nosso socorro. Nós olhamos para frente porque Cristo, meus amados irmãos, nos resgatou e Ele é a alegria de nossa vida. O crente, meus amados irmãos, o cristão mesmo, diante das piores situações, das maiores dificuldades, ele vai dando glória a Deus. E aqui eu me lembro até da música do falecido cantor Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela dificuldade, dando glória a Deus. Eu não vou me deixar que as circunstâncias me entristeçam. Eu não vou deixar que as circunstâncias me aflijam. Eu não vou permitir, meus amados, eu não vou querer que as circunstâncias venham tirar minha felicidade. Porque se a gente olhar no dia a dia, meus amados irmãos, se eu perguntar a cada um de vocês, todos vocês tiveram motivo para estarem zangados agora. Tiveram ou não tiveram? Agora a pergunta é, se eu quiser continuar com a cara zangada, se eu quiser continuar com o coração fechado, se eu quiser continuar apático, se eu não quiser continuar essa alegria que o apóstolo Paulo diz aqui, problema é de Deus? Problema é do irmão? Problema é da igreja? Quem é o problema? Sou eu. Eu que quero ficar zangado. Sou eu que quero ficar triste. O apóstolo fala, nunca lhe falte o zelo. Em algumas versões, meus amados, nunca lhe falte a alegria. Sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor.
Sirvam o Senhor com alegria, sirvam o Senhor com felicidade. Que você venha arder de felicidade, de alegria de estar na casa do Senhor. Que você venha estar entusiasmado, feliz de estar na casa do Senhor. O salmista nos diz, meus amados, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Aí depois ele vai nos dizer no verso de número 12, igreja. Regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E ele vai nos ensinar a sermos pacientes. E uma das melhores formas que Deus colocou para trabalhar a nossa ansiedade, o nosso alvoroço, nossa inquietude, ele criou uma arma, ele criou uma estratégia para nos acalmar e sermos pacientes. Qual é? Orar. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos dá na hora que a gente pede. São poucas as situações que Deus nos dá na hora que a gente pede. A maior parte ele nos faz a gente esperar. Quem já assistiu aqui o filme O Todo-Poderoso com Jim Carrey? Alguém se lembra? Ele foi ali, Deus parece que foi por um dia, ou foi por 2 dias, 24 horas, um dia, né? Aí ele vai abrir a caixa de e-mail dos pedidos de oração ali, né? Aí ele vai lá e olha aqui o que... vou dar o quê? Vou conceder o pedido de oração a todo mundo. Quando se espantou e quando ele abriu ali, parece a cortina, né? Todo mundo tinha ganho na loteria. Todo mundo estava feliz, mas aquilo ali, ali naquele momento, quando ele deu o que todo mundo pediu, foi confusão, em vez de trazer alegria. E aqui o apóstolo Paulo disse, olha, se alegrem na esperança. Sejam pacientes na tribulação, sejam pacientes na dificuldade, orem, perseverem na oração. Aí a gente, na primeira dificuldade, a gente fecha a cara, se zanga. A gente, meus amados irmãos, não nos tornamos pacientes, a gente quer que a situação se resolva de uma hora para outra. A gente quer que toda a situação seja resolvida logo. E muitas vezes a gente ainda nem quer orar. E quando ora só uma vez. Mas Deus não resolveu o meu problema. Gente, a gente carrega problemas pela vida toda. A gente carrega um estilo de vida muitas vezes pela vida toda. A gente às vezes não quer mudar algumas coisas e a gente quer, numa oração, quer que Deus mude tudo. A oração, meus amados, Deus, ele trabalha a paciência em nosso coração para que também o nosso caráter venha a ser transformado. A oração também é um meio que Deus transforma o nosso caráter. Ser paciente. Aí, mas não somente isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo fala. Agora no verso de número 13. Ele vai nos dizer para sermos o quê? Generosos. Olha a primeira parte do verso de número 13. Compartilhe as suas necessidades com quem? Com quem, igreja? Verso 13. Com quem? Os santos. Pastor, agora eu estou com a cabeça embaralhada. Eu vou ter que dar coisa para o santo. Não, cara. Você sabe quem são os santos que a igreja, que a Bíblia fala? Somos nós. Dani. Quando você morrer, alguém vai fazer uma imagem e fazer a oração para você. Não, não é isso não. Santo, Dani. Santo Alcione. Tiago. Santo significa separado. Separado do quê? Das coisas lá do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não me misturo com o mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não sigo o curso do mundo.
Aí santos somos nós. Nós fomos separados por quem? Por Cristo, por Deus. Nós que somos santos. Santo, meus amados, não é quem faz milagre, mas aquele que foi separado por Deus para ser salvo. Aí, meus amados, ele diz: compartilhe as suas necessidades com os santos. E aqui, meus amados irmãos, tem dois significados fortes. Primeiro, compartilhar, meus amados, com bens financeiramente. Se você vê um irmão na igreja, você vê alguém passando necessidade, passando alguma dificuldade, precisando de algo, eu vou ajudar. Um irmão quebrou a sandália e não tem condição de comprar umas sandálias, e eu tenho 2, 3 pares de sandália. Aqui, irmão, pede um par de sandália. Mas o pé dele é 38, o meu é 42. Melhor o 42 do que descalço. Aí ele vai lá e dá uma raspadazinha, diminui a forma lá. Não é? Se for um pouco, né? O irmão Dani precisando de uma roupa, aí o Rafael percebe que ele está precisando, aí não dá. Ao Dani diga assim: ó, senhor, encoste um pouquinho, dê uns pontos aí, diminua, que vai dar certo. Se ela não souber, corre lá para a irmã Lenícia. É ajudar nas necessidades. Se eu tenho, meus amados, se eu vejo alguém que está necessitando de alguma comida ali naquele momento, eu vou ajudar. Se eu vejo alguém passando alguma dificuldade ali, se cortar a conta de água, e naquele dia o irmão não pode pagar a conta de água, eu vou ajudar. Meu irmão, aqui eu não tenho muito, mas R$10 dá para ajudar aqui, eu consigo 5 outros. Vamos ajudar. O apóstolo Paulo disse: a igreja ela deve se ajudar nisso aqui. E aqui eu louvo a Deus, meus amados, que quando surgem as dificuldades, meus amados, a gente diz: igreja, precisamos ajudar tal família, tal casa, tal irmão, tal irmã, tal criança. A gente não consegue ajudar com 100%, mas no mínimo 90% a gente consegue, né, irmão? Acho que não teve uma vez que a gente não ajudou com praticamente tudo ou tudo, né? Então, assim, louvado seja Deus a essa igreja, que quando alguém está precisando, todo mundo ali vai, ajuda rapidinho ali. Um dia eu demorei para olhar as mensagens, eu estava nos aconselhamentos, e quando eu olho, tinha uma mensagem lá de uma pessoa que estava precisando de remédio. Aí eu vou lá e eu mando a mensagem: irmã, não, pastor, já deu, foi certo aqui. Já deu, guarde para a próxima. Então eu disse: amém, louvado seja Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz, meus amados, e também ajudar, estar junto nos sofrimentos. Estar junto nos sofrimentos, nas dificuldades. Aí, continuando o verso de número 13, ele diz: pratiquem a hospitalidade. O que é praticar a hospitalidade? É ser hospitaleiro, ou seja, abrir as portas da minha casa para os irmãos. Vamos ver uma situação hipotética. A Diana, ela chega em casa, 2 talões de luz atrasados na Equatorial. Quando ela chega lá, a luz cortada. As 2 energias dá R$300. E ela, nesse dia, mal tem o dinheiro para botar na Bros dela, botar gasolina na Bros. E já são 6 horas da tarde. Não fazem a ligação, não religam, só no outro dia. Digamos que a gente consiga os R$300 ali para religar, mas não vai mais ser religado naquele dia. E nesse calor desse período, meus amados, não tem um ventilador para espantar a muriçoca. Aí ela vai e bota o lençol para proteger da muriçoca. Aí resolveu o problema da muriçoca no ouvido dela. Só que criou um outro problema. Qual foi? O calor. Aí ela tira o lençol, resolveu o problema do calor, veio o frescor, mas aí vem a muriçoca no ouvido. Como a gente resolve? Aí ela disse: opa, Ana Kelly, eu posso dormir pelo menos na sala na tua casa hoje? Você me deixa lá?
Ana Kelly como cristã. Se ela chegar para Lisada, eu posso ir na sua casa? Ou então ali na casa da irmã Ceiça, que é pertinho, irmã Ceiça, eu posso dormir na sua casa? Pode vir. Nós como cristãos, a gente não vai criar dificuldade para não vir. A gente vai abrir as portas. Que a palavra de Deus diz, sejam hospitaleiros, pratiquem a hospitalidade. Abra as portas da sua casa para os irmãos que estão com necessidade. Para aquele irmão que está passando a dificuldade naquele momento. E aí a Ana Kelly, ou a Ceiça, disse, não, aproveite e traga a carne da sua geladeira, aqui do congelador, bote aqui no congelador. Para não perder a carne. E a gente aproveita e faz um frito à noite, compartilha e faz uma comunhão. Né? Você não vai dormir na rede lá sozinho, irmã, de graça lá, irmã Diana. Você vai ter que dar pelo menos um frito lá para lá. É isso que o apóstolo Paulo nos diz, meus amados. Continuando a palavra de Deus, ele ainda vai nos dizer. Verso 14. Alegrem-se na esperança. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não o que, igreja? Amaldiçoe. Nós devemos agir com boa vontade com as pessoas. Se a pessoa veio e lhe desejou a morte, tomara que a carne, tomara que a terra venha começar a lhe comer daqui a um mês. Você não vai lançar uma palavra de maldição à pessoa. Senhor, mas Deus te abençoe. Deus cuide do teu coração. Aquilo de ruim que você desejou, Deus ele te abençoe. Às vezes vem alguém falar algo de ruim conosco, a gente quer falar 2 vezes, 3 vezes mais. A gente quer retribuir em dobro, em triplo. E às vezes a gente ainda usa, ele vai ver, ele não é doido, ele está mexendo com o filho, com a filha de Deus. Ninguém mexe com o filho de Deus, ninguém mexe com a filha de Deus, Deus vai matar ele. Parece os irmãos ali, trovão, meus amados, de quando Cristo mandou eles numa cidadelazinha resolver, não foi resolvida a situação, e eles voltam zangados, dizendo, Senhor, estamos com raiva. Que foi, meu povo? Aquele povo ali não recebeu a gente para orar aqui agora, para descer fogo do céu e matar tudinho. Não. A Bíblia nos ensina que a gente, meus amados irmãos, deve agir com amor com aqueles que praticam a iniquidade com a gente. Jesus Cristo disse isso lá em Mateus, capítulo 6. Amai os vossos inimigos e orem pelo que perseguem a vocês. Amem os que perseguem, orem pelos inimigos. Aí o Senhor Jesus Cristo também vai nos dizer, meus amados, verso 15. Olha o verso 15. Vai nos dizer o seguinte: alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Meus amados, e aqui é onde está o segredo, um dos segredos do cristianismo. Chorar com os que choram e se alegrar com a alegria dos outros. Mas olhe bem, o que é mais fácil aqui? Nessas 2 ordens que Cristo dá através do apóstolo Paulo, o que é mais fácil? É chorar com a dor dos outros. Se chegar o pior bandido da cidade bem aqui, meus amados irmãos, com a criança dele aqui, meus amados, aqui no último suspiro, diz, pastor, ore pelo meu filho, que meu filho está morrendo. No percurso que ele está vindo aqui, até chegar aqui para trazer o menino para orar, o menino morreu. A gente chora ou não chora, se emociona ou não se emociona com esse pior bandido que perdeu o filho nos seus braços? A gente chora. É muito fácil a gente se comover, meus amados irmãos, com a dor, com a tristeza, seja de quem for, é muito mais fácil. Basta você assistir um filme triste na TV. Assista um filme triste, você vai lá. Eu tenho um filme, meus amados, que eu não posso, se eu assistir 10 vezes no dia, nas últimas cenas eu choro toda vez. Eu e Marley e eu.
Quando lá no... Quem não assistiu, eu não vou contar, mas tem uma cena lá no final, meus amados, toda vez eu choro. E é um cachorro, eu sei que aquilo ali é só uma história, mas eu choro. É difícil, meus amados, é se alegrar com a alegria dos outros. Ei, pastor, olha só, eu comprei a minha moto, pastor. É usada, mas eu comprei. Aí o irmão olha e diz, eu mesmo não dava... Roubou foi uma bomba. Quando disse que roubou. Quando não diz exatamente, esse aí como é dinheiro roubado. Rapaz, não dou 2 dias aí para ele cair, e só quer andar sem capacete. Não dou 2 dias para ele cair, tropeçar e cair com a cabeça e rachar a testa no meio e o sangue descer. Aí chega lá o menino, oh, meu filho nasceu. Aí olha só, o menino feio. Cara de joelho, já ia falar. Parece a cara de um joelho, é um menino feio. Isso quando não é pior. O cara chega todo feliz, vai lá e bota lá na internet, meu filho nasceu. Aí o cara de bicha, esse daí parece que não é filho dele não, ó. Mas não é dessa forma, meus amados. Só que o apóstolo se alegre, Jesus disse, se alegre com a alegria dos outros. A alegria dos outros, meus amados, muitas vezes nos incomoda. A alegria, a conquista, a felicidade, o bem que o outro consegue, uma aprovação que o outro consegue, um emprego que o outro consegue, o dinheiro que o outro ganha, me incomoda às vezes porque não foi comigo. O casamento do outro me incomoda porque às vezes não fui eu que me casei. A viagem do outro ali me incomoda, a viagem de férias me incomoda porque não fui eu que viajei. A contemplação do consórcio do outro, do carro, da moto, me incomoda porque não fui eu que ganhei. O outro conseguiu um emprego e eu não consegui porque não fui eu que ganhei. Chorar com a tristeza do outro é fácil. Agora, se alegrar com a alegria do outro é difícil. E a alegria, meus amados irmãos, que nós só vamos ter com o outro, também é uma alegria sobrenatural, que é só o Espírito Santo que nos dá. É somente o Espírito Santo que nos dá essa alegria. E quando um irmão fica alegre com alguma coisa, a gente vai ficar alegre. É quando um irmão ganha algo, conquista algo, é como se você também tivesse ganho, como se você também tivesse conquistado. É quando a tua conquista é a minha conquista, a tua felicidade é a minha felicidade, a tua alegria no casamento também é a minha alegria no casamento. Eu fico alegre por você estar alegre. Eu estou feliz por você ter conquistado, também estou. Nós não estamos aqui para disputar quem está mais alegre. Nós estamos aqui para se alegrar uns com os outros. E aí, meus amados, também, no verso de número 16, ele vai nos dizer o seguinte: tenham a mesma atitude uns com os outros. Aí ele está dizendo, tenham harmonia entre si. Porque ele trouxe vários exemplos. Olha, façam isso uns com os outros, façam isso uns com os outros, façam isso com os outros, façam isso uns com os outros, façam isso uns com os outros. Aí ele disse, vocês têm que fazer isso uns com os outros, mas olhe bem, façam com todos, não com alguns. Olha só o vídeo. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. É com todos que nós devemos, meus amados, nos alegrar. É com todos que nós devemos, meus amados, chorar. É com todos, meus amados irmãos, que nós devemos amar. É com todos que nós devemos ajudar. É com todos que nós devemos ser generosos. É com todos que nós devemos ser hospitaleiros. E a continuação do verso 16, ele vai dizer o seguinte: vai nos ensinar a sermos humildes. Em lugar de serem orgulhosos,
Estejam dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é um perigo, meus amados, que está ocorrendo hoje. Mas o perigo não é o versículo. O perigo é de não seguir esse versículo. Aonde ele vai dizer novamente, 16, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. Em algumas versões, condescender com quem é humilde, ou seja, seja condescendente, seja próximo com pessoas de posição inferior a você. É com tristeza que eu quero dizer aqui que muitos líderes, muitas igrejas ensinam o seguinte: você quer crescer na vida? Ande com pessoa igual ou maior que você. Jamais ande com pessoas abaixo de você. Quem já ouviu isso? Aí, está levantando as mãos. Não, meus amados. A Bíblia diz, ande com pessoas inferiormente a você. Mas não esse inferior, meus amados, que ele está dizendo, não é que uma pessoa é melhor do que a outra, mas ele está colocando aqui questão social, financeira. Você que tem mais dinheiro, ande com quem tem menos dinheiro. Ah, pastor, eu não vou andar não, porque no dia que for para a pizzaria eu vou ter que pagar a pizza sozinho. A pizza saiu 100, eu vou ter que dar 80, ele vai ter que dar só 20. Ele comeu mais fatia do que eu. Eu comi 5 fatias, ele comeu 10. E ele só vai dar 20, eu vou dar 80. A Bíblia diz, sejam condescendentes, estejam dispostos a se associar com pessoas mais humildes. Aí ele, lá no início, ele diz, não sejam orgulhosos. Olha só o quanto, meus amados, pessoas estão ensinando, igrejas, ensinando coisas diferentes do que a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus Cristo é esse exemplo. Ele se esvaziou da sua glória para andar no meio de pecadores. Ele deixou de estar, meus amados, no seu trono. Ele deixou de estar ali, meus amados irmãos, da sua posição. Ali, meus amados, de filho de Deus. E se esvaziou, meus amados, de sua glória e veio e habitou entre nós. É o próprio exemplo de Jesus Cristo. Ele olha, criou e disse, aquele povo ali pecador. Eu vou lá andar no meio deles. Eu vou passar as mesmas dores deles. Eu vou passar as mesmas angústias deles. Eu vou viver igual eles vivem. Eu vou viver conforme eles vivem. E aqui, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina isso, meus amados. Que devemos, meus amados, não olhar para as pessoas de acordo com sua conta bancária. Nós não devemos olhar, meus amados, de acordo com sua posição social. Nós não devemos olhar para querer ter amizade com a pessoa de acordo com o seu emprego, de acordo com o seu carro, da sua casa. Não! A minha amizade com as pessoas da igreja não é para olhar, meus amados, a condição social, mas olhar para ela como um irmão. É o que o apóstolo Paulo disse lá no início. Lá no início, no verso de número 9, meus amados, o amor deve ser sincero. O amor deve ser sem hipocrisia. Então, irmão, eu lhe amo. Eita, irmão, parece que não tem nem desodorante em casa. Ou perfume rei nojento. O apóstolo Paulo disse, não. Esteja apto, esteja pronto, abra o teu coração para viver com os irmãos.
O irmão te chamou para comer na casa dele, o irmão tem condição aqui, opa, bora comer aqui uma picanha. Só amém, glória a Deus. Agora o outro irmão te chamou e disse, vamos fazer um churrasco, mas é coração e moela. Amém, glória a Deus, eu vou comer também da mesma forma. Porque o irmão abriu a porta da casa dele para me chamar. Se o irmão lhe chamou para a sua casa, não olhe para a condição, não olhe para a casa, não olhe para a comida. Me lembro, meus amados, quando foi um tempo atrás, estava no aniversário, fui para o aniversário de criança, e ali quando foi comer o bolo, aí eu estava numa mesa, ali comendo bolo, e as comidas estavam chegando. Meus amados, é a melhor festa que tem. Só perde para as festas das bodas do Cordeiro, mas é festa de criança. Se seu filho vai fazer aniversário e você quer convidar, não esqueça o seu pastor, não. Mas saiba que o seu pastor vai para se divertir. Ele vai lá para desfrutar ali, meus amados, das delícias do aniversário. É cachorro quente, é salgadinho, é pipoca, é doce, é refrigerante. É tudo, meus amados, de bom e gostoso. De adulto só tem Coca-Cola e carne. Aí você quer uma coisa, não é que o outro é ruim, eu estou dizendo que o melhor, não estou dizendo que o do adulto é ruim, não, mas da criança é melhor. Aí eu estava ali comendo, feliz, aí uma pessoa na mesa chega lá e diz, esse bolo aqui, esse pão desse cachorro quente parece que é de 3 dias atrás, ou pão seco, ele dá uma mordida e o bicho esfarela. Bem. Aí chega a pipoca. Eita, essa pipoca parece que fizeram, foi de manhã, o bicho é toda borrachuda. Aí vem lá o salgadinho, aí a pessoa diz, pai, esse salgadinho aqui só deve ser lá de, não vou dizer, né? Só deve ser de fulano de tal, que o salgado seco ruim, não tem nem recheio. E o que vier até mim de modo algum lançarei fora, menino, sou discípulo de Cristo. Aí, meus amados, e aí vem o refrigerante, meus irmãos reclamavam de então, ver o bolo. Cortaram o bolo lá, tudo. E foi generosa, meus amados. Porque geralmente aniversário, foi muita gente, a fatia é assim, da finura de um dedo, né? Essa é da finura de 2 dedos. Muito generoso o bolo assim. E veio lá bonito e tudo lá e disse, bolo seco. Eu não sei como é que eu vou me desentalar aqui. A pessoa falando, eu não sei como é que eu vou me desengasgar aqui. Porque o bolo tá seco e o refrigerante tá quente. E olhando ali... E a massinha de Sigo, segura. Não fala, tu não conhece a pessoa direito. Aí eu, tá bom. Aí a pessoa sai. Aí ela sai com aqueles conezinhos, né? Meus irmãos, cheio de bombom. Cheio de doce. E ela tinha reclamado que o doce era muito doce. Cheio de coisa ali, meus amados, e tudo. E lá vem ela com os 3 filhos. Tinha levado ainda, foi ela, o marido, ainda 3 filhos. E eu olhando assim, rapaz, a pessoa vai para um aniversário onde o anfitrião faz aquele cachorro quente ali no pé do fogão, gasta um dinheiro comprando um pão, com um pãozinho pequenininho, daquilo mais barato. Quanto foi, irmã? Aquele lá, 50 centavos? Foi 50 centavos. Agora imagine, compra 100 pães daquele ali, brincando a 50 reais. Aí vai lá, compra a salsicha, compra a carne moída que tá cara. Vai comprando as coisas, gasta o gás dela. Aí os doces, a pessoa vai lá e faz a pipoca, faz tudo, meus amados, com carinho. E a pessoa tá lá reclamando. Achando ruim. E se duvidar, não levou nem presente. Se duvidar, nem levou presente, reclamando da comida que o outro está oferecendo de graça. Aí o apóstolo Paulo, meus amados, cheio do Espírito Santo, ele nos ensina isso. Aprenda, esteja disposto a andar com pessoas mais humildes. Se alegre junto com ela. A pessoa ali toda alegre, ali a família toda alegre e tudo. E a pessoa ali reclamando.
Isso aqui é só um pequeno exemplo, meus amados. E às vezes são pessoas que não querem, às vezes. Não vou andar com aquele ali, não. A Bíblia dá um alerta para algumas pessoas para a gente não andar. Não sentar na roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15:33 vai nos dizer o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. A roda dos escarnecedores, que está no primeiro Salmo, versículo 1. Então, aqui ele está falando com os irmãos. Aqui, qual o título da nossa mensagem? Eu e a igreja. Se o irmão da igreja me chamou para comer e lá ele me ofereceu arroz com ovo, eu vou comer com alegria. É com alegria que eu vou comer com aquele arroz. É com alegria que eu vou comer aquele ovo. Não, mas eu não vou. Não, eu quero andar ali. É só com fulano de tal, porque ele é melhor do que eu. E ainda vai dizer, águia só anda com águia não anda com pardal. Isso, meu irmão. Tu nem águia não é, e tu nem é pardal. Tu é ovelha e tu tá mais pra bode, falando desse jeito. Tá mais pra bode do que ovelha. E bode não anda mesmo com ovelha, não. E aqui, meus amados, nós devemos entender que esses 12 pontos, esses 12, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo fala, esse tipo de sentimento, esses 12 tipos de relacionamento, são relacionamentos que nós devemos ter uns com os outros. Que venhamos, meus amados, estar felizes. E aí, como o apóstolo Paulo diz que nós somos uma família, e entendermos, meus amados, que como família, nós passamos nossas dificuldades. Nós temos nossas tribulações, nós temos nossas aflições, nós temos os nossos dias de extrema alegria, mas também nós temos os nossos dias de extrema, meus amados irmãos, raiva. Como às vezes eu gosto de dizer, tem dia que a gente acorda alegre, mas tem dia que a gente acorda com os pés trocados. Que você não consegue falar com ninguém, ver ninguém que você quer. Não fale comigo não hoje. Aí você tem dia que você chega e está feliz, está dando graça e paz até para os pardaizinhos. Então são situações que nós devemos olhar como família e um ajudar o outro, meus amados. É o que o apóstolo Paulo falou no primeiro versículo, o nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Verso de número 10, meus amados, que nós venhamos amar cordialmente uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo vai falar de nós, nosso relacionamento com a igreja, ele começa com a palavra amor. Ele começa com a palavra amor. Amar. É amar, meus amados irmãos. E nós devemos entender que todo esse amor que nós temos aqui não é um amor que vem de nós. É um amor que vem de Deus. Porque vamos ser sinceros. Às vezes a gente tem dificuldade de amar os nossos próprios familiares. Quantos irmãos são brigados? Primos que mal se falam. Até pai até brigado com filho, mãe brigada com filho. Marido e esposa. Quantos familiares, meus amados, não se falam há anos? Porque aqui eles estão tratando o amor como um sentimento. Agora veja, se lá na nossa família, a gente nasceu no mesmo ambiente, nós temos dificuldade de amar, imagine a gente que não se conhecia há um tempo atrás direito. E cada um de uma forma diferente. Cada um, meus amados, de uma estrutura diferente, de uma cor diferente, de um pensamento diferente, de uma escolaridade diferente, de uma condição financeira diferente, meus amados, de um gosto diferente, de tamanhos diferentes, de tudo diferente. E como é que a gente começa a gostar um do outro? Como é que às vezes a gente tem um carinho um pelo outro? Como é que a gente tem um amor um pelo outro? Como é que às vezes, meus amados, a gente tem um dinheiro para botar em nossa casa? Às vezes a gente, não vou botar hoje aqui na minha casa, eu vou ajudar o irmão que está ali passando uma dificuldade. Quem é que faz isso tudo? É Deus.
É o Espírito Santo que habita no meio do seu povo. É o Espírito Santo que nos dá, meus amados, essa capacidade de amar os diferentes que a gente, há um tempo atrás, nem se viu, irmão. Quase todos nós, boa parte, não conhecia Tiago há 2, 3 semanas atrás. Quase todos não conheciam Diana há uns 4, 5 meses atrás, Alcione e Dani uns 4, 5 meses atrás, não se conheciam. E hoje não só se conhecem, mas como se amam, como se gostam, como se cuidam. É que eu quero convidar toda a igreja para a gente ficar de pé neste momento e a gente louvar essa música maravilhosa, que tem tudo a ver, meus amados irmãos, com essa mensagem de hoje. Recebi um novo coração, Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo, Deus preciso de ti, querida, precioso és para mim, querida. Meus amados, muitas pessoas hoje, por um tempo, viveram uns dias, meses ou anos de sua vida em algumas igrejas e deixaram de receber esse amor. E hoje criaram amarguras, raivas, ódio da igreja do Senhor. Mas nós não devemos, meus amados, ter raiva da igreja. Pessoas nos machucam, algumas pessoas, mas a igreja do Senhor não. E que nós venhamos estar atentos em nosso meio, quando a gente estivermos no nosso trabalho, estivermos no meio de nossa família, aonde estivermos, detectar pessoas que passam por esse momento. Pessoas que queriam ter sido amadas na igreja onde elas estavam e não foram. Que a gente venha abrir os nossos braços, abraçar essas pessoas, amá-las. Assim que mesmo diante das nossas limitações, dificuldades que nós temos, nós nos amamos. Que nós também venhamos amar aqueles que estão feridos lá fora. Pai amado, Deus Todo-Poderoso,
Espírito Santo de Deus, te pedimos essa capacidade sobrenatural de amar os necessitados, de amar, meu Senhor Deus, aqueles que estão ansiando, ó Senhor Deus, ó Pai, um abraço. Que não venhamos, ó Senhor Deus, olhar a quem, mas nós venhamos olhar a cada um como nosso irmão. Que fazemos parte da mesma família que é a tua família, ó Deus Todo-Poderoso. E que nos ajude, ó Senhor Deus, a sermos unidos em teu nome. Que venhamos colocar em prática, no nome do Senhor.